Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nesse podcast, falaremos sobre o documentário Estados Unidos da América, a luta pela liberdade. Esse documentário fala sobre a 14ª emenda dos Estados Unidos e os direitos dos cidadãos. Ao longo da série, os episódios mostram a luta para conseguir direitos fundamentais para garantir direitos civis e proteção legal para todos os cidadãos americanos, como, por exemplo, a cidadania, igualdade de proteção de leis, devido processo legal, representação e outros. No primeiro episódio, os principais pontos retratados são a escravidão e a desigualdade, movimento abolicionista, conflitos regionais, a guerra civil e o impacto das ideias. Tais questões podem se comparar com o que houve no Brasil, como o movimento abolicionista, que tiveram certa semelhança. Ambos tiveram o mesmo objetivo, que seria a abolição da escravatura, e lutaram contra a opressão dos afrodescendentes e buscaram garantir direitos fundamentais. E por falar em semelhança, a 14ª emenda e a Constituição brasileira possuem similaridade, como, por exemplo, ambas as constituições possuem como direitos fundamentais o direito à vida, o direito à igualdade, direito ao devido processo legal, direito à cidadania e direito à proteção da propriedade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduarda Frota e hoje eu irei falar um pouco sobre o meu trabalho, né, e as minhas observações em relação à Constituição dos Estados Unidos e à Constituição do Brasil. E também colocar a minha forma de ver que eu enxerguei assistindo a série recomendada. Eu vou começar falando de tópicos e o primeiro tópico é liberdade para quem? Com isso, a gente vai trazer agora os episódios que mais tiveram a ver em relação à abolição da escravidão e à resistência à resistência negra. Porque foi nesse processo e nesse período que a lei 14ª surgiu. Foi a origem de uma lei de direitos humanos para proteger o direito de todos, sem uma distinção de classe, raça, etnia, cor ou independentemente de condições sociais que a pessoa poderia se encontrar. Com isso, a gente agora vai pegar e nós vamos lembrar um pouco dos artigos que irão ser usados agora nessa abordagem, que seria o artigo 1, incisivo 3º, que diz que a dignidade da pessoa, diz sobre a dignidade da pessoa humana. E também o artigo 5º no capítulo que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Com isso, agora nós iremos para um instigamento de pergunta, que é o quê? Se a Constituição afirma que todos são iguais, por que a população negra continua em desvantagem histórica e social? Bom, analisando essa pergunta, a gente chega numa questão muito importante. Porque após tantos anos de luta, tantos anos para trazer uma lei, trazer regulamentações e também para mostrar e provar, defender pessoas, ainda nos dias atuais, sempre a mesma classe continua numa desvantagem social a partir disso. E é bem simples, a nossa cultura não mudou. Mesmo depois de séculos de história, a nossa cultura ela não teve tantas mudanças daqui para cá. Mesmo que ela tenha mudado um pouco, certos padrões culturais parecem que ainda se premidam a repetir. Porque, querendo ou não, a gente vai a partir da série, porque até mesmo a série mostra que mesmo com o fim formal da escravidão, a liberdade real foi negada por sistemas de opressão. Basicamente, não importa se você, mesmo formalmente, escrevesse num papel, gente, vamos respeitar uns aos outros, gente, vamos acabar com esse comportamento desumano, esse comportamento que é contra os direitos humanos, contra a humanidade das pessoas, a gente percebe que mesmo assim o sistema por si só resiste e ainda oprime pessoas. Enquanto no Brasil ocorre a mesma coisa. Há igualdade formal na lei também, mas a realidade revela racismo estrutural. Mesmo que a gente tenha assinado a Carta Áurea, mesmo que a gente tenha trabalhado para criar diversas emendas que protegessem grupos específicos, a gente sempre abre numa questão: por quê? Por que a gente tem que criar mais emendas para proteger o óbvio? Por que a gente deve mostrar todo dia e desenhar para várias pessoas, as mesmas pessoas, que todos nós somos importantes e até mesmo todos nós merecemos ter direitos à humanidade, à cidadania, à saúde, à educação, a saneamento básico, a ser visto, tratado, respeitado como um ser humano, igual sem qualquer distinção. Tanto que isso nos abre a ideia de, tipo, a dignidade muitas vezes é um privilégio, é privilegiada, não um direito social, não um direito individual, não um direito civil. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Me chamo Ana Caroline Espíndola e vamos conversar sobre um tema forte, necessário, que ainda ressoa muito nos dias de hoje: a luta por liberdade e igualdade racial. A gente vai mergulhar no segundo episódio da série Eu Amo, a luta pela liberdade, chamada Resistência,
Um episódio que traz à tona não só fatos históricos, mas também sentimentos, questionamentos e principalmente esperança. Resistência nos transporta para o sul dos Estados Unidos, numa época que a segregação racial era lei. Estamos falando do período das leis de Jim Crow. No meio de tudo isso, surge uma mulher extraordinária, Hilda B. Wills, nascida durante a escravidão e se tornou uma das vozes mais corajosas do jornalismo investigativo da época. Ela denunciava com todas as letras os linchamentos brutais cometidos contra as pessoas negras, e fazia isso num tempo que falar a verdade era um ato extremamente de risco, principalmente para uma mulher negra. E não se calou com sua escrita firme e corajosa. Ela expôs injustiças, desafiou poderosos e inspirou uma geração inteira a lutar por seus direitos. Ela é a prova viva que palavras têm poder e que a verdade pode ser uma arma poderosa contra o ódio. E sabe o que é mais interessante? Quando olhamos para essa história, conseguimos traçar muitos paralelos que está garantido com a própria Constituição brasileira. Quando olhamos para a Constituição brasileira de 1988, lá no artigo 1 está escrito que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana. Isso significa reconhecer o valor de cada ser humano, sem exceção. Já no artigo 5 vem algo mais direto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, está ali, claro e forte, a igualdade, liberdade e segurança. Entre os períodos de direitos garantidos está a liberdade de expressão e de imprensa, onde que exatamente Hilda B. Wills usou para combater o racismo. A história dessa mulher é incrível e nos lembra que a liberdade de expressão não é só sobre falar o que pensa, é sobre a voz que precisa ser dito. Uma ferramenta que denuncia injustiças e reivindicar os direitos constituídos do mundo mais justo. No fim das contas, resistência não fala só sobre apenas os Estados Unidos, fala sobre o mundo, fala sobre o Brasil, fala sobre mim, fala sobre você. Fala sobre o que ainda precisamos fazer para que a dignidade e a igualdade deixem de ser apenas sobre palavras no papel e se torne realidade para todos. Eu me chamo Larissa e vou dar continuidade ao resumo do segundo episódio da série documental EUA, a luta pela liberdade. O episódio, sendo intitulado como Resistência, foca nas contradições e falhas na aplicação da 14ª Emenda, que prometia igualdade e proteção a todos os cidadãos. Após a Guerra Civil, mesmo com a abolição da escravidão, a população negra continuou sendo alvo de violência, discriminação e exclusão legal. O episódio ali possui temas e pontos cruciais como reconstrução pós-guerra civil, que foram tentativas de reintegrar os estados do Sul e garantir direitos aos ex-escravizados. A 14ª Emenda, que foi uma promessa de cidadania e proteção igualitária. Supremacia branca e resistência dos sulistas, que foram um marco para a criação de leis discriminatórias, violência racial e sabotagem dos avanços legais. Lixamento racial, usado como forma de controle e terror contra a população negra, com destaque para a luta de Hilda B. Wills. Casos judiciais que limitaram os direitos civis, entre eles os casos dos matadouros. A segregação racial, que foi o início da estrutura legal que se tornaria o sistema das leis de Jim Crow institucionalizados à separação racial. Massacre de Tulsa, de 1921, exemplo brutal de como o sucesso negro era combatido com violência extrema e impunidade. E a resistência negra, a importância das vozes como de Hilda B. Wills e outros ativistas que enfrentaram o sistema racial com coragem e determinação. A Constituição dos Estados Unidos, especialmente com a inclusão da 14ª Emenda, foi pensada como um marco da igualdade e liberdade após a Guerra Civil. Mas, no entanto, o episódio ele mostra que, na prática, houve um grande abismo entre o que estava escrito na Constituição e a realidade vivida pelas pessoas negras. E que como que a Constituição ela se configurou para esse contexto. A 14ª Emenda de 1868 prometia que a cidadania para todos os nascidos nos Estados Unidos garantia a proteção da lei, que foi criada para proteger os ex-escravizados dos abusos do Sul. Mas, na prática, a aplicação da 14ª Emenda foi enfraquecida por decisões da Suprema Corte, com os casos dos matadouros. O governo federal ele se omitiu diante da violência racial e da segregação, permitindo que os estados violassem esses direitos sem consequência e impunidade. A contradição entre a lei e a realidade, a Constituição ali, prometia a liberdade, mas a população negra continuou sendo lixada sem julgamento, impedida de votar e excluída das oportunidades que a Constituição pregava. O que mais chamou a atenção na série? O que mais me chamou a atenção na série foi como tantas pessoas tiveram que morrer, quantas pessoas tiveram que perder famílias, casas, direitos. Quantas pessoas tiveram que viver um inferno para que se houvesse o mínimo que uma sociedade deveria oferecer, que era justiça, direitos para todos. Independente de classe, cor, religião, independente de qualquer circunstância
que uma pessoa se encontrasse na sua própria vida, ela deveria ter acesso de exercer todos eles, independente de qualquer situação que ocorresse na sua vida. E o que mais me chamou a atenção na série é como ela retrata de forma tão forte a força e o significado da palavra direito. O direito a todos, o direito ao povo. E também o que me chamou a atenção é que eles lutaram bastante, né? E até hoje a gente ainda vive muitas coisas que aconteceram lá e a gente vive aqui no Brasil. Racismo, mesmo a lei amparando, eu acredito que ainda tem racismo, homofobia, tolerância religiosa e vários outros fatores. Assistindo o documentário da Netflix Estados Unidos, a luta pela liberdade, eu confesso que o episódio que mais me marcou, de alguma forma, foi o episódio 3, onde a gente fala sobre a espera do povo negro, sobre como eles sempre sofreram muito, de que eles venciam a batalha, mas sempre perdiam duas. E ao longo do episódio a gente fala muito sobre Martin Luther King, sobre a luta dele pelo povo negro, pela liberdade de alguma forma do povo negro, e como a violência não nos levava a lugar nenhum, de que como a violência piorava toda a situação. Diferente de Malcolm X, que sempre deixou bem claro que da mesma forma que os brancos nos agrediam, os negros tinham que agredir de volta. E Martin Luther King sempre pontuou essa tecla de que a violência não nos levava a lugar nenhum. E isso é debatido até hoje. Será que realmente vale a pena bater, xingar, ofender e tudo mais, sendo que podemos resolver tudo à base do diálogo?